Olá, pensadores. Eu sou o filósofo Luiz Gustavo Severiano e desenvolvo uma filosofia autoral. Eu sempre digo filosofia autoral porque eu não estou dentro das universidades. Então é uma filosofia que onde a minha cabeça pensa, os meus pés pisam. Uma filosofia do nosso tempo. Hoje estou com meu fiel escudeiro, o cachimbo, pensando na durabilidade, na permanência do mundo versus o vir a ser. No fundo, o universal versus o particular. Essa discussão tão antiga que começou lá na Grécia, do ponto de vista da filosofia ocidental, e que os filósofos, pela história do pensamento humano, se atêm a discutir e a pensar essa questão. Nós temos dois ícones na filosofia grega, que é Heráclito, que é a filosofia do vir a ser, do devir, e a filosofia do Parmênides, que é a filosofia da durabilidade, da permanência. O famoso frase de Heráclito, que um corpo não pode banhar-se na mesma água de um rio, já nos mostra esse devir. Quando penso sobre a permanência, eu recorro hoje à biologia, essa questão tão forte nos tempos atuais. A biologia nos mostra que os processos biológicos, eles lutam para sobreviver, para permanecer no sistema vivo, portanto, no sistema universal. De um ponto de vista temporal, nós somos bichos biológicos, orgânicos, que temos um tempo definido. O IBGE, por exemplo, nos diz hoje que nós vivemos de 70 a 80 anos em média. Do ponto de vista universal, cosmológico, nós somos centelhas e fagulhas. Mas mesmo assim, todos nós permanecemos e lutamos para sobreviver. O nosso cérebro, nossa caixa e nosso motor cerebral nos causam homeostase interna do corpo e externa do ponto de vista ambiental também, para fazer nós permanecermos no sistema. O nosso cérebro, ele foge da dor e procura o prazer. Platão, o grande filósofo grego Platão, discute as questões do universal versus o particular. E inaugura, talvez, toda uma filosofia ocidental tão interessante, tão fantástico, tão fantasmagórico. Também Hannah Arendt, quando discute a reificação no mundo, no seu livro A Condição Humana, reificação no sentido de coisificação no mundo, também discute a durabilidade das coisas no mundo. Então nós vemos, meus amigos, durante o pensamento humano, a história do pensamento humano, os filósofos se atendem a essa questão. Depois da emergência da psicologia com Freud, nós vemos particularizações por causa da emergência da subjetividade humana. E durante talvez 2 séculos e meio, nós temos estamos esquecidos
dos universais. E particularizamos tudo. Então essa subjetivação antropocêntrica, que eu chamo, coloca o homem outra vez no centro do universo. Mas mais do que isso, nós hoje temos opiniões formadas sobre tudo e sobre todos, mas nas nossas particularizações. Então a proposta desse pensamento é justamente voltar a pensar nos universais como os gregos pensaram, como os filósofos da Idade Média pensaram, muito pensando sobre a questão da existência de Deus e as provas da existência de Deus como universal. Talvez nós estamos carentes de pensar os universais. Eu selecionei um pequeno trecho deste magnífico livro aqui, A Psique na Antiguidade, Filosofia Grega Antiga, de Tales a Plotino, onde o autor diz que Platão, depois de Platão, toda a filosofia é só uma nota de rodapé. Eu achei interessante porque no fundo dessa questão também estão sendo discutidos os universais e os particulares. Então eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho desse livro, A Psique na Antiguidade. Vamos lá. Entre os livros seculares, só Platão tem direito ao cumprimento fanático de Homar para o Corão, quando ele diz: queimai as bibliotecas, pois que seu valor está neste livro. Essas frases trazem em si a cultura das nações, são a pedra angular das escolas, são a nascente das literaturas. Nunca houve semelhante esfera de especulação. De Platão advêm todas as coisas que ainda são escritas e debatidas entre os homens de saber. Grande estrago ele produz entre nossa originalidade. Chegamos à montanha a partir de que todas essas pedras que rolam se destacam. A Bíblia dos instruídos por 2.200 anos, cada jovem vivaz que diz sucessivamente coisas belas a cada geração relutante. É um leitor de Platão, traduzindo no vernáculo espirituosamente suas boas coisas. Mesmo os homens de maior proporção padecem alguma diminuição a partir do infortúnio, devo dizer, de vir depois desses generalizadores exaustivos. Platão é filosofia e filosofia é Platão. Mas no fundo, ele também discute a questão do universal e do particular. O mundo heráclitico, do vir a ser e do deixar de ser, com sua condição de mudança eterna, não pode ser um objeto de conhecimento. Deve haver um outro mundo que responda às exigências de permanência e durabilidade, sem as quais não pode haver conhecimento. A permanência é o mundo da percepção do sentido, a durabilidade, o mundo do pensamento. O pensamento fixa sua atenção, não no que é peculiar às coisas, mas no geral, aquilo que é comum a todas as coisas que pertencem a um tipo de ser. Assim, não é particular em cada coisa separada que é duradoura e essencial, mas aquilo que essa coisa tem em comum com outras coisas do seu tipo. Essa qualidade comum, que desde Aristóteles chamamos de conceito, foi denominada por Platão de eidos. Meus amigos, essa palavra eidos quer dizer ideia, ou seja, as coisas que são permanentes, universal para Platão, se distinguem na ideia. A partir de uma ideia, vai se particularizando no mundo. Mas, inegavelmente, mesmo com as particularizações, o eidos, a ideia, existe de uma coisa universal. No meu ponto de vista, nós perdemos o eidos, nós perdemos os universais. E nem nós discutimos mais os universais. Depois da emergência desse homem racional, e depois desse homem emocional com Freud,
talvez nós tenhamos perdido o que mais importa para o ser humano: a presença do universal. Vejam que Hegel falava que num ramo de árvore existe o universal e o particular ao mesmo tempo. Então, meus amigos pensadores do mundo, revivamos e reativamos a emergência do universal no mundo. O que também alguns místicos podem chamar de mistério. O mistério no mundo. O universal. No fundo, o método científico busca, por meio desse método, a questão do universal. Eu fico por aqui com essas considerações, essas pequenas considerações do meu olhar sobre as questões do pensamento filosófico no mundo. O que a natureza nos diz? A minha sina e meu maravilhamento é causado por tentar decodificar os códigos que a realidade nos impõe. Eu desejo a todos vocês paz, um abraço e um beijo. Poetizem sempre onde vocês estiverem.